Olá, queridos alunos e professores! Estamos iniciando mais uma aula de Geografia para o 6º ano. Eu sou a professora Juliana e estarei acompanhando vocês ao longo deste momento. Vamos agora verificar o número e o objeto de conhecimento de nossa aula. Estamos na aula de número 23, com o objeto de conhecimento Relações entre os componentes físico-naturais, parte 1, com um detalhamento tipos de placas tectônicas, oceânica e continental, e bordas de placas, divergente, convergente, transformante. Tectônica das placas, movimento das placas, abalos sísmicos e suas consequências, terremotos, tsunamis e vulcões. Então, vamos lá dar início à nossa aula. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai dar continuidade a falar sobre o movimento que as placas tectônicas realizam. O nosso planeta, como vocês já sabem, ele tem na parte dele, o núcleo dele, é formado por uma camada líquida, de ferro, rochas, bem aquecidas, superaquecidas. Então, a nossa crosta terrestre está em cima dessa camada pastosa, líquida. Então, ela é passível de movimentos. E é o que a gente vai estudar ao longo de nossa aula. As placas tectônicas em movimento, então. A nossa litosfera, ela vai ser chamada também de crosta terrestre. Ela é composta de materiais rochosos, que nós vamos chamar de placas tectônicas. Essas placas, elas vão flutuar, ou seja, elas não vão estar sobre o material sólido, elas estão acima do material do manto e movem-se muito lentamente, por isso que a gente não sente, esse movimento das placas, a não ser quando é um movimento muito forte. Aí acaba acontecendo os terremotos, os maremotos. Então, cerca de alguns centímetros por ano, essas placas elas vão se movimentando. Essas placas elas vão, ora, se aproximar e também podem ocorrer de se afastar. Então, a gente pode ter aproximando o surgimento de uma montanha e se afastando, a gente pode ter como ocorre entre a América do Sul e o continente africano, que elas vão se afastando com o passar dos anos. Esse movimento é causado pelas correntes de convecção. As correntes de convecção é esse material pastoso, líquido, que está abaixo da crosta terrestre, onde as placas tectônicas estão com um suporte, ela tem essa movimentação, e essa movimentação a gente chama de correntes de convecção, tá bom? Porque o material que é mais quente, ele acaba sendo mais leve, então ele sobe, para perto da base, que seria a nossa litosfera. Quando ele chega aqui perto da litosfera, ele perde calor, então ele esfria, ficando mais pesado. Por consequência, ele desce. E aí ele fica num ciclo, esquentando, e aí ele sobe, ele esfria, ele fica pesado e volta para o local. Para vocês entenderem melhor como é que funciona, a gente vai acompanhar uma animação aqui comigo das placas tectônicas, que vai explicar para vocês justamente o que é esse movimento de convecção. Então, olha só, agora vocês já estão vendo essas setinhas vermelhas, certo? Essas setinhas vermelhas mostram justamente esse processo, tá? Então, ela começa nessa parte de baixo, onde está mais quente. Então, tá bom? Deixa eu trocar só a cor aqui para vocês, ficarem mais fácil da gente ir acompanhando e conversando. Aqui embaixo, nesse material, ela vai estar muito quente. Ela muito quente, ela acaba ficando mais leve, ela sobe. Quando ela sobe aqui próximo à litosfera, ela vai esfriando e acaba ficando pesada novamente. Então, o que acontece? Ela volta para a parte de baixo, onde ela vai ser aquecida novamente. Isso, então, é o que a gente chama de correntes de convecção. E isso faz com que as placas tectônicas se movimentem. E é isso que a gente vai aprender agora.
Quais são esses tipos de movimentos da placa? O primeiro que a gente vai conversar é o convergente, que é quando as placas se chocam. Então, olha lá. Movimento convergente, as duas placas se chocam. Vocês estão vendo na imagem, agora na imagem que as placas elas têm setinhas brancas. Vocês conseguem ver que as setinhas estão indo uma de frente à outra, então elas estão se chocando. Como exemplo, a placa sul-americana e a placa de Nazca. Uma das placas ela abaixa, né, ou seja, ela vai passar por baixo e a outra vai passar por cima. Nesse movimento surgem os dobramentos modernos, que são as chamadas montanhas, as cordilheiras, tá bom? E também vai manter os vulcões ativos nesse local. E aí eu vou mostrar para vocês agora alguns desses choques que acontecem. Aqui eu tenho um encontro de uma placa oceânica com uma placa continental. A placa oceânica, vocês podem observar que ela está, vou até trocar para cá, que a setinha da placa tectônica vai para baixo, porque ela acaba passando por baixo, enquanto soergue, ou seja, sobressai, se eleva a placa continental. Olha aí, e acaba-se então fazendo com que haja o surgimento de cadeias de montanhas. Isso é o que acontece aqui na América do Sul, na nossa placa sul-americana com a placa de Nazca, aonde tem o surgimento da Cordilheira dos Andes. Um outro movimento, agora entre placas oceânicas, que também é convergente, tá bom? Aí eu tenho duas placas oceânicas, uma vai passar por baixo e a outra por cima, né? A gente tem como exemplo as placas das Filipinas com a placa do Pacífico. E o terceiro ocorre movimento convergente ainda, tá, gente? Ou seja, elas em uma se chocando contra a outra. É quando acontece o movimento entre duas placas continentais. E aí eu posso citar como exemplo a placa euroasiática e a placa indiana, aonde deu surgimento à cordilheira do Himalaia. Eu acho que vocês conseguiram, né, observar bem essa movimentação da placa. Aonde ela acabou, vou colocar novamente para vocês conseguirem enxergar. Olha só, nessa parte da dobra da montanha, ela vai se elevando, né? É mais ou menos assim que ao longo de milhares, milhões de anos é que foi formada a então Cordilheira do Himalaia como exemplo, já que ela é o resultado do choque entre duas placas continentais. Ok? Passamos agora a ver um outro tipo de movimento de placa, que é o movimento divergente. Divergente a gente vai colocar como entendimento geral que elas vão se afastar. Enquanto no convergente elas se chocam, ou seja, uma vai para perto da outra, uma se aproxima da outra, no divergente elas se afastam e acaba formando então fendas e rachaduras na crosta terrestre. É o exemplo que acontece entre a nossa placa sul-americana, mas agora com a placa africana. As duas placas estão se afastando conforme os anos se passam e vai expandindo o fundo oceânico no Oceano Atlântico, no caso. Então, vocês conseguem observar aqui na imagem, olha só, que quando as placas, né, elas se afastam, esse material incandescente, a lava agora, né, o magma vira lava, ele vai fazendo com que a Terra, essa superfície aí do fundo oceânico se expanda, ela aumente de tamanho, que é o que a gente vai ver agora mais uma vez nessa animação. Olha só a animação para vocês. Aí a gente consegue ver bem, se a gente der aqui, eu vou aproximar para vocês um pouco mais, aonde eu tenho as placas, que elas estão indo em sentidos opostos, tá? E conforme elas vão se afastando, esse magma consegue, então, sair, né, e ficar acima da superfície do fundo oceânico, no caso, expandindo, né, o solo oceânico nesse caso, tá? E por último, o nosso último movimento que a gente vai trabalhar é o movimento transformante, ou ainda o chamado movimento conservativo.
As placas se movimentam paralelamente. Então, vocês estão vendo aí essas duas placas como exemplo. Uma está indo para um lado, né, como se fosse para o sul, e a outra está indo para o norte. Então, essas placas elas não estão nem se chocando, ou seja, uma indo de encontro à outra, e nenhuma está se afastando da outra. Mas elas estão próximas e em sentidos opostos elas estão indo. Elas estão se movimentando, em caso aí, paralelamente. A gente tem um exemplo, né, que a gente pode citar, que é a falha de San Andreas, que se estende por 1,3 mil quilômetros na costa oeste dos Estados Unidos, entre a placa do Pacífico e a placa também norte-americana. Agora nós vamos analisar esse movimento aqui na nossa animação e vocês vão ver novamente, olha só, uma placa como se estivesse vindo para o norte e a outra para o sul. Esse movimento, que é o que a gente vai chamar de movimento transformante ou ainda movimento conservativo. E ele acaba gerando essas falhas. E tem até no continente africano o Vale Rift, aonde é justamente por causa dessa, ela é caracterizada pela nem construção, né, e nem a destruição do território. Então acaba que se criam fendas gigantescas, ok? E o que acaba esses encontros podem acabar ocasionando para a gente? Além, é claro, do afastamento, da aproximação das placas, tem um movimento que a gente conhece como terremoto, né? O terremoto, ele nada mais é do que um abalo sísmico, ou seja, quando essas placas se movimentam, eles acabam, né, fazendo com que haja essa movimentação, a Terra vibra, essas placas tectônicas vibram, porque elas se deslocam. E esse movimento que acontece no limite entre essas placas é que vai acabar dando origem ao que a gente conhece como vulcão, as atividades vulcânicas. A gente vai ver mais à frente que os vulcões ativos do nosso planeta, eles estão em áreas desse limite, das bordas das placas tectônicas, porque é onde acontece essa maior movimentação. O Brasil, por exemplo, ele está no centro da placa sul-americana. E então, no Brasil, a gente sente pouquíssimo a questão dos terremotos, desses abalos sísmicos, ok? A gente ainda tem aqui que no centro, ou seja, onde se gerou aquele terremoto, aquele abalo sísmico, nós vamos chamar de hipocentro, ou então do foco sísmico. E a partir desse hipocentro é que são geradas as ondas sísmicas que vão se propagar em todas as direções, que é o que a gente sente, né? Aquele tremor, a vibração, é justamente essas ondas sísmicas. E o ponto na superfície acima do foco sísmico é chamado de epicentro, ou seja, local logo acima da onde aconteceu o hipocentro, que ele vai acontecer geralmente abaixo da superfície terrestre. Aí, se a gente for numa linha reta em direção à superfície terrestre, a gente vai ter o chamado epicentro, tá bom? Que é o centro do terremoto. E aí eu tenho uma imagem aqui para vocês justamente trazendo isso. Eu tenho, então, aqui no meio, tá? Aonde aconteceu o choque das placas, o hipocentro. Eu tenho aqui nesse primeiro círculo a formação dessas ondas sísmicas. E se eu pegar uma linha reta do hipocentro até a superfície terrestre, eu tenho então o epicentro, ok? Partimos agora mais uma vez para as nossas animações, aonde a gente vai agora ver o que causa os terremotos, ok? Olha só, temos aí duas placas tectônicas se movendo, né? E olha só o choque que aconteceu entre elas. Geraram essas ondas sísmicas que vai acabar sendo sentido, né? Pelas populações que estão na superfície terrestre. E como é que a gente vai, então, medir, né? Como é que a gente pode calcular a força de um terremoto? Como é que a gente pode ter ideia das consequências que esse terremoto pode trazer? Aí é quando a gente estuda a magnitude e a intensidade do terremoto. Quando eu falo de magnitude, eu vou estar falando da força que esse
terremoto tem. Então, a quantidade de energia liberada, tá ok? Então, magnitude vai estar falando da força com que esse abalo sísmico, esse terremoto ocorreu. E ela vai ser medida, essa magnitude, pela chamada escala Richter, tá? Agora, quando eu quero saber sobre as consequências, esse terremoto, a força dele, trouxe que tipo de consequência? Ela foi uma consequência mais leve ou ela teve um processo de destruição, né, mais forte? Né? Então, o que pode ocasionar? A gente vai chamar isso de intensidade. Tá? O nível de destruição provocado por um terremoto, a gente chama de intensidade. E aí a gente utiliza a escala Mercalli modificada para saber o grau de intensidade. Escala Richter para saber a força desse terremoto, né? A quantidade de energia liberada, a sua magnitude. E o instrumento que a gente vai conseguir usar para poder verificar, registrar esses abalos é o chamado sismógrafo. Vamos então aqui ver como é que é esse sismógrafo? Então, vocês estão agora acompanhando a animação, onde eu tenho o sismógrafo. Olha só, agora eu tenho o sismógrafo aparecendo para vocês e ele é, como vocês podem ver, uma base que vai estar presa ao chão. Nessa base eu tenho rolo de papel que estão presos a cilindros e esses cilindros eles não são fixos, eles já são mais móveis para que eles possam acompanhar o tremor no chão, né? O que é fixo é essa canetinha que está registrando o movimento do solo. Então, a canetinha é fixa, tá? E quando ocorre esse abalo sísmico, a caneta paradinha, mas o papel vai de um lado para o outro e é possível, então, registrar e verificar como é que ocorreu a magnitude desse terremoto, ok? Para ficar ainda mais claro para vocês essa diferença entre escala Richter e escala de Mercalli, a gente vai acompanhar agora uma animação. E nessa animação traz para vocês essa diferença entre os tipos de escala. Vamos explorar como medimos a força dos terremotos usando a escala Richter e a escala de Mercalli modificada. A escala Richter mede a magnitude de um terremoto. Desenvolvida por Charles F. Richter em 1935, ela é uma escala logarítmica. Magnitude 2.0 a 3.0. Terremotos pequenos, raramente sentidos pelas pessoas. Magnitude 4.0 a 5.0. Terremotos moderados podem ser sentidos e causar danos leves. Magnitude 6.0 a 7.0. Terremotos fortes podem causar danos significativos às estruturas. Magnitude 8.0 e acima. Terremotos muito fortes podem causar destruição massiva. Cada aumento de uma unidade na escala Richter representa um aumento de 10 vezes na amplitude das ondas sísmicas e aproximadamente 31 vezes mais energia liberada. Já a escala de Mercalli modificada mede o impacto e os efeitos de um terremoto em diferentes locais, baseada na observação dos danos. Grau 1. Não é sentido, apenas detectado por instrumentos. Grau 4. Sentido por pessoas em movimento, danos leves em edifícios. Grau 7. Danos significativos em edifícios. Móveis são deslocados. Grau 10. Destruição grave. Danos estruturais extensivos. Grau 12. Destruição total, mudanças na paisagem. Enquanto a escala Richter mede a força do terremoto, a escala de Mercalli modificada avalia o impacto do terremoto nas pessoas e estruturas. Ambas as escalas são importantes para entender e avaliar terremotos. A escala Richter nos diz o quão forte foi o terremoto, enquanto a escala de Mercalli modificada nos mostra o que ele causou.
Muito bem, agora ficou fácil de entender a diferença entre a Mercalli modificada e a escala Richter. Para finalizar esse ponto sobre terremotos, a gente vai ver agora uma animação que traz a engenharia de terremotos. Aqui a gente pode ver edifícios que são mais resistentes e aqueles que não são, quanto a diversos itens, como, por exemplo, quanto ao seu desenho arquitetônico. Olha só, eu tenho aí uma, né, que consegue resistir de acordo com o seu formato, a outra não conseguiu resistir. Quanto ao seu reforço de edifícios, quanto mais reforçada, que vocês puderam ver, ela conseguiu sobreviver ao impacto desse terremoto. Quanto também ao material de construção utilizado. E, por fim, aí quanto às estruturas de isolamento e também de amortecimento. Fechamos aí essa parte de terremotos na superfície terrestre, porque agora a gente vai falar de uma das consequências que acontecem a partir de terremotos que são no fundo oceânico, que a gente vai chamar de maremoto, que acabam dando origem às chamadas tsunamis. Olha só, tsunami é uma palavra que vem de origem japonesa, acabou-se sendo adotado, né, pela maior parte da população mundial, aonde a gente tem que tsunamis são aquelas ondas gigantes. Né? Acontece esse tremor lá no fundo do oceano e ele faz com que a água que se movimente, a água que vibra. Então essa água vibra, ela se desloca como se fossem ondas, só que elas geram ondas gigantes e super rápidas, em velocidades que podem ser superior a 800 km por hora. E dependendo de onde esse tsunami, onde esse maremoto ocorreu, ele pode atingir o continente e ilhas e pode causar aí diversas destruições. Em grandes profundidades, as ondas viajam em alta velocidade, mas não têm altura significativa. No entanto, quanto mais se aproxima da costa, em áreas de águas rasas, esses tsunamis eles vão perdendo a velocidade. No entanto, eles vão ganhando altura e algumas ondas podem chegar aí a 20 metros, ocasionando muita destruição. Aqui para vocês agora uma animação da formação de um tsunami. Olha só, a placa tectônica, duas placas tectônicas se chocam, essa linha vermelha é o que mostra o que é o tsunami e ela atinge a costa. Então, vocês viram que ela era mais baixinha no oceano e conforme ela vai se aproximando da costa, ela vai tendo maior altura. Vamos ver aqui de cima agora. Se a gente tivesse em um helicóptero acima desse tsunami, olha só, ele surgiu, a onda vai em direção à Terra e conforme ela chega, né, ela vai atingindo uma maior área. Vamos agora ver da costa. Se a gente estivesse lá perto da onde esse tsunami chegou, a parte litorânea, a gente vai já conseguir visualizar a parte vermelha, olha só, a água recuou, né, dando altura ainda maior à onda gigante que aí provavelmente teria devastado uma grande parte dessa cidade litorânea que aconteceu, né, na realidade. Vamos agora ver um efeito real. Temos agora um tsunami que ocorreu em Samoa, no ano de 2009. Vocês estão começando a verificar, então, essa animação, que no dia de 29 de setembro de 2009, um terremoto de magnitude 8,3 na escala Richter atingiu o arquipélago de Samoa, no Oceano Pacífico. Esse evento ele gerou diversas ondas que chegaram a alcançar 4,5 metros de altura e devastou, como vocês podem ver, né, porque ele alcançou diversas partes, né, terrestres. Ou seja, as ilhas ao seu redor sofreram diversas consequências. Essas ondas gigantes causaram a morte de pelo menos 100 pessoas nos arquipélagos de Samoa, Samoa Americana e também no Tonga. De acordo com as autoridades locais, aldeias inteiras ficaram arrasadas e milhares de habitantes ficaram sem abrigo. O epicentro, né, ou seja, a parte da superfície onde saiu esse terremoto, do tremor, foi registrado a 190 quilômetros, né, a sudoeste do arquipélago, com uma profundidade de 33 quilômetros. Ok? Então, aí para vocês finalizando esse momento do tsunami, porque vamos começar a falar dos vulcões.
Os vulcões, como eu coloquei para vocês, eles também são consequências das placas, desse choque das placas tectônicas, ou seja, onde elas se encontram. E os vulcões, ele é um processo que envolve saída de magma, que é a lava vulcânica. Esse vulcão pode expelir cinzas e também gases do manto para a superfície da crosta terrestre. A erupção vulcânica, ela vai expelir, como eu já falei, lava e outros materiais, que aí vão ser os compostos das rochas, tá? Alterando, então, a superfície terrestre, vai modificar o relevo e, com certeza, causar destruição em áreas urbanas. O vulcanismo é quando, ou seja, o vulcão é aquela estrutura por onde saiu o magma, os gases, as cinzas. O vulcanismo é esse processo, tá? Quando a placa tectônica sofre uma ruptura, esse choque, e aí ela acaba tendo ali então uma fenda, uma falha, o material do manto tende a escapar por ela. Se esse material transborda, ou seja, se ele chega à superfície na forma de fragmento, ele pode chegar na forma de fragmentos de rocha, de gases, de lava e cinzas, aí a gente chama isso de vulcanismo, ou seja, a erupção do vulcão. A gente vai ter 3 tipos de vulcão. O vulcão ativo, que é quando o vulcão está em erupção ou mostra esses sinais de instabilidade, ele está ali expelindo apenas aquela fumaça cinza, que são gases, e também ocorrendo tremores. A gente pode ter um vulcão inativo ou chamado vulcão dormente, que é quando ele não se encontra em atividade, mas alguma coisa pode fazer ele entrar em erupção novamente. E são vulcões que estão sempre sendo monitorados. E ainda vão ter vulcões extintos. Esses tipos de vulcão não vão ter, então, nenhuma demonstração de que irão entrar em atividade. No território brasileiro, que está situado na placa sul-americana, portanto, a gente não vai ter esses movimentos de forma mais intensas ocorrendo, tá? Porque a gente vai estar mais distante dessas áreas de choque. No entanto, a gente pode ver aqui no Brasil, no território brasileiro, exemplos que ocorreram, como o atol de Rocas, das Rocas, no Rio Grande do Norte, e também o arquipélago Fernando de Noronha. O atol das Rocas é o único existente no Atlântico Sul, onde representa uma das importantes reservas ecológicas, enquanto o arquipélago Fernando de Noronha formou-se há cerca de 12 milhões de anos, quando o magma na crosta oceânica extravasou e gerou uma cadeia de montanhas vulcânicas submarinas, ok? E a gente vai agora ver alguns tipos de erupção. A chamada erupção vulcânica, que vocês estão agora assistindo, temos aí um vulcão expelindo gases. A gente pode ver, olha só, se a gente cortasse esse vulcão ao meio, fizesse um corte nele, vocês podem ver aí o magma aí na parte central, mas apenas o vulcão está expelindo os gases, a fumaça, as cinzas. Temos aí uma erupção efusiva, até o formato do vulcão é diferente. A gente vai ver aqui como é que é esse vulcão por dentro. Ele tem aí toda essa parte da câmara de magma, a chaminé, por onde sai a lava. E, por fim, a gente pode ter também uma erupção mista, onde a gente vai ter, de acordo com o corte deste vulcão, a parte do magma, onde pela chaminé vai sair tanto a lava quanto as fumaças e os gases. Tá ok? Vocês sabiam que existe no nosso planeta uma região onde essa atividade vulcânica é mais intensa? Então, a gente vai ter na área do Círculo de Fogo do Pacífico, essa área. Toda essa região em vermelho que vocês estão visualizando, a gente chama de Anel de Fogo do Pacífico ou Círculo de Fogo do Pacífico. Essa região está localizada no fundo do Oceano Pacífico, é uma região onde coincide
diversas placas, o choque de placas tectônicas. Então, a gente vai ter a placa das Filipinas, a placa norte-americana, a placa de Cocos, a placa de Nazca. Essa região aí do Oceano Pacífico, ela vai ser, todas elas dando choques com relação à placa do Pacífico, tá? Por isso que ela vai ter esse formato em torno dessa placa, num formato de ferradura, e aonde ocorrem esses choques, a gente vai ter a predominância dos vulcões ativos, tá? E por ser uma área de choque de placas tectônicas, também está sujeita aos terremotos e tsunamis com maior frequência. Os sismógrafos, né, que são aqueles aparelhos que a gente verificou, que eles medem a capacidade do terremoto, eles costumam registrar o movimento a cada 5 minutos, é uma média nessa região, tá ok? Então a gente verificou ao longo de nossa aula diversas situações que vão ocorrer a partir da movimentação das placas tectônicas. Aqui finalizamos.